Oiê! Já vou começar esse vlog aqui muito bem acomodada, porque estou lendo um novo livro. Olha que novidade, olha só! Quem poderia imaginar uma coisa dessas, né? E hoje nós estamos aqui no meu sofazinho, na minha sala, que é o lugar que eu mais leio. É um lugar que eu mais gosto de ler, fico muito confortável. E eu estou lendo, gente, Odisseia Estelar. Eu comecei a ler ontem de noite. E eu já li o primeiro conto, são 3 contos que tem aqui na história. E eu falei, não, vou esperar um pouquinho, vou mais devagar e vou gravar um vlog, vou começar um vlogzinho antes falando sobre ele, porque é uma leitura que eu tô gostando. Primeiro que os detalhes por trás da história também são muito interessantes, porque a autora, que é a Kim Bo-young, eu acho que é assim que pronuncia, nunca sei, ela recebeu uma encomenda de um amigo, de uma pessoa um pouco conhecida dela ali, para que ela escrevesse um conto de ficção científica, né? Porque ela escreve ficção científica, mas que tivesse romance, né? Que fosse um livro romântico. Porque ele simplesmente queria pedir a namorada dele através desse conto. E ela aceitou o desafio, né? Aceitou a encomenda, e aí ela fez o primeiro conto que tem aqui nesse livro. E o conto se chama Estou Esperando por Você, que é narrado justamente pelo protagonista, né? Pelo noivo, no caso, onde ele e a noiva aqui na Terra marcam o casamento deles, marcam a data, fecham o local, tudo certinho, e partem em suas viagens espaciais, né? Aí, gente, entram muitas questões de tempo, tá? A diferença do tempo no lugar, tantos anos se passaram na Terra e tantos meses na viagem de cada um deles, porque eles estão indo cada um para um lugar, eles estão em lugares diferentes e se comunicam através de cartas. Os contos são contados através de cartas, são contos epistolares. Esse primeiro conto o segundo eu ainda não li. O segundo vai ser da perspectiva da noiva, tá? Porque aqui nesse primeiro conto a gente não sabe tanto o que aconteceu com ela. A gente tem só uma carta dela, mas através das cartas do noivo a gente vai entendendo o que aconteceu com ela também, porque ela acaba dormindo durante a viagem, então tem um período certo pra acordar. É um conto bem de ficção científica mesmo, tá? E apesar de ser um conto, gente, que era pra ser algo mais romântico, tem essa pegada também mais solitária do personagem, fica evidente o quanto ele tá se esforçando pra voltar à Terra e tudo dá errado o tempo todo. Esse casamento é adiado por vários e vários anos, por muito tempo, e é um conto lindo, ao mesmo tempo que muito solitário, porque a gente foca bastante na dor do personagem, a gente vai entendendo o que aconteceu com a Terra também, então tem essa parte da ficção científica bastante presente, a gente entende como funcionam ali as viagens que os personagens fazem, como que tá a Terra depois de determinado tempo que eles voltam, e é bem interessante focar só num lado da história, porque a gente não sabe o que aconteceu com a noiva. Mas no próximo conto a gente vai saber porque é a perspectiva dela, e é um livro bem dinâmico. Eu até falei que era um teste cardíaco, eu fui contar pro Felipe ontem sobre a história, e eu falei pra ele, isso aqui é um teste pra cardíaco, porque eu tava lendo o livro afoito, e ele assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E foi realmente rapidinho de ler. Tem essa parte romântica, essa parte mais poética ali, de um precisar do outro, de um fazer questão de estar com o outro, né? Que eu acho que era algo que a autora quis trazer, por ser pra um pedido de casamento, né? Então tem sim essa parte mais romântica, mas ainda assim não deixou de ser bem triste. Eu achei meio sofridinho. E o próximo conto que eu vou ler agora se chama Estou Indo Até Você. E o legal, gente, é que aqui no final do conto, a gente tem aqui uma fala do noivo e uma fala da noiva também contando um pouquinho mais da história, e a própria autora, né, contando o que inspirou ela a criar essa história. Aí agora a gente tem, eu acho, acredito eu, que seja a perspectiva da noiva, né, como eu comentei, mas não tenho certeza porque eu ainda não comecei. Vou começar agora. E o terceiro conto que completa aqui a Odisseia Estelar é um conto mais independente desses dois. Acho que ele não tem tanto a ver, assim, pelo que eu fiquei sabendo. Ele se chama Pessoas a Caminho do Futuro. E esse livro aqui foi trazido para nós pela editora Suma. Desde lá do começo do ano, eu tava esperando para ler esse livro, desde que eu soube que eles iam trazer. Fiquei muito ansiosa. Gostei muito da premissa ali da questão da viagem no tempo, de tentar se encontrar e não conseguirem se encontrar. Achei que eu ia sofrer, sofri um pouquinho, tava certo. Ele foi escrito, então, né, pela Kim Bo-young, que é uma autora sul-coreana, e foi traduzido aqui pra nós por Luiz Girão. E agora eu vou ler, porque eu tava só me segurando pra mim falar um pouquinho com vocês e não ler esse livro direto, porque ele foi bem rapidinho, me deixou bem envolvida, e agora eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer nesses próximos contos. Tô mais empolgada ainda, acho que pro último, porque eu sei que vai ser uma pegada um pouco mais diferente, e pelo que a autora comentou, ela não costuma escrever tanto romance, ela vai mais pro lado da ficção científica mesmo, então eu quero ver como é que vai ser se esse último conto vai ir pra esse lado também. Tô bem curiosa. Tô afiadíssima. Terminei já o segundo conto e foi bem um complemento do primeiro mesmo. A gente vê aqui, o inferno.
que os personagens passaram, tá? O inferno que eles viveram nos lugares que eles estavam. E isso me deixou muito, porque sabe o que é legal? Ela escreveu essas histórias, essa última história, essa segunda história pra noiva como um presente. Mas o que é legal é que ela pensou nessas histórias tudo como uma metáfora um pouco extrapolada, né? Da realidade, porque aqui a gente vê o amor incondicional que os personagens têm um pelo outro, porque tudo muda, o tempo passa, né? A Terra tá um caos. A gente até vê mais da Terra no primeiro conto do que aqui nesse segundo, apesar de aparecer, claro. Mas a gente vê que a única coisa que perdura, que segue ali imutável, né, é o amor dos personagens um pelo outro. Isso é muito legal, é um presentão, gente. E esse segundo conto aqui foi dado como um presente, né, pra noiva, que no caso já era esposa, se eu não me engano, quando recebeu o conto. Achei bem legal. É legal que tem também aqui os comentários da autora falando sobre o livro também, coisas que ela pensou enquanto lia, referências. Então tudo pra mim aqui saiu como uma metáfora bem extrapolada, assim, da realidade. Porque quando a gente tá longe da pessoa que a gente ama, tudo parece que passa mais devagar, sabe? E ela usou isso pra trazer a ficção científica pra gente, né? Que é o lugar dela, onde ela se sente bem escrevendo. Muito legal, porque ela escreve sci-fi. Eu acho que essas duas primeiras histórias aqui, né? A terceira eu ainda não li, mesclam bem, de uma forma bem legal, coisas que eu gosto de ler. Tem o sci-fi, tem o romance, tem a metáfora, tem muita questão do existencialismo, e principalmente no primeiro conto ali, eu consegui me identificar com alguns pensamentos que o protagonista, que é o noivo, né, pontua. Por exemplo, os personagens sabem dos perigos dessas viagens, né, das condições dessas viagens, mas é necessário fazer. Ainda assim, eles deixam a data do casamento marcada, e conforme o tempo vai passando, e eles vão percebendo, principalmente o protagonista, que é o noivo, vai percebendo que ele não vai chegar a tempo, que não vai estar lá, ele fica pensando e se perguntando assim, será que eles vão devolver pra gente o dinheiro? Como é que será que vai estar a terra quando eu voltar? Será que vai ter acontecido alguma coisa? Será que as pessoas que estão alugando meu apartamento vão tomar conta do apartamento, assim, não vão querer me devolver? Então eu me identifiquei com esses pensamentos de pessoa bem ansiosa, assim, porque o coitado estava mal. Imagina a situação da gente, anos e anos e anos e anos, séculos passaram na Terra, no caso, e eles trocam, sei lá, 10, 12 cartas em anos. E muitas vezes sem saber se um ou outro tá vivo, sabe? Então é uma coisa que vai pegando a gente, por esse lado assim me pegou bastante. Essas duas histórias, mas principalmente a primeira, foram histórias que me trouxeram assim esses questionamentos. O que eu faria se eu estivesse no lugar do personagem? Como é que eu me sentiria se eu tivesse que viajar anos-luz longe do Felipe, pensando nele o tempo todo, querendo casar com ele, sabe? Me coloquei muito no lugar desse personagem e eu pensei as mesmas coisas que ele, assim, na questão de se me sentir solitária, de me sentir sozinha, de não perder a esperança. Assim, ao mesmo tempo que perde, não perde, sabe? É algo até interessante de ver, porque ele fica, eu vou lá pra ver se ela vai estar lá, mas ela não vai estar lá. Ela não vai estar lá, porque ela não tá ali agora. Achei as ideias das histórias bem legais, bem criativas, misturou bastante coisa que eu gosto de ler, e achei o propósito muito bacana, gente. Eu adoraria receber esses contos aqui de presente, enfim, eu achei muito legal. Foi uma proposta bem inusitada, bem diferente, né? E foi um resultado bem inusitado também aqui nesses dois contos. Agora falta só o terceiro conto pra eu terminar de ler, que eu tô bem ansiosa pra ler. Eu acho que esse aqui vai ser um pouquinho mais diferente, mas eu vou ler daqui a pouco. E eu tô assim pensando que eu li muito rápido. Eu acho que eu li rápido demais. Acho que eu tô uma mistura de lendo rápido com empolgação, e o livro é bem dinâmico, são capítulos bem curtinhos, né? O segundo conto também é contado em formato de cartas, né? Acho que esse último não vai ser, mas por mais que o livro seja bem dinâmico, eu até me impressionei de ter lido tão rápido. Gente, eu vim aqui pro andar de cima pra testar algumas iluminações, gravar uns vídeos, umas iluminações diferentes, por isso que pode estar um pouco diferente a iluminação aí. Mas eu tô testando, tá? Pra ver como é que fica. E chegou um livro aqui da Editora Alt, um recebidinho da Editora Alt. Muito obrigada, sou parceira deles nesse ano. E eu espero que seja o livro que eu estou esperando. Quero muito ler esse livro, eu tô com várias ideias de livros pra ler ainda nesse ano, tá? Então, tem que ler, né, meus amores? Contrato. E é o próprio, gente. O livro novo do Vitor Martins, que se chama Os Três Desejos de Eugênio, com essa ilustração lindíssima, tá? Olha que lindo, eu adorei esse tom de verde. É comédia romântica, eu acho. O autor tá trazendo um pouquinho de drama nas histórias mais adultas, desde ali... O livro que eu li esse ano, mais ou menos 9 horas, que foi um drama também. Aqui eu acho que tem conteúdo adulto, tá? Acho que vai ter cenas hot. Pelo que o Vitor Martins comentou na Feira do Livro ano passado, ia ter. Então vamos ver, vamos ter que ler pra ver. É uma das próximas leituras que eu quero fazer, se eu conseguir abrir aqui, né? Que não tá dando. E vocês sabem como é que eu sou, né? Principalmente mês passado aí, que eu tava bem louca lendo. Agora eu vou tentar dar uma seguradinha, vou mais tranquila, sem muita pressa.
Eu tava lendo um livro pensando no outro, e agora eu tô assim também, tô quase acabando Odisseia Estelar, que era uma meta do ano, né? Falta só o último conto pra ler, e aí eu já vou pegar esse daqui. Opa, veio um monte de brinde! Ai, meu Deus, que lindo! Um marcador de salsichinha. Ai, meu Deus, que coisa mais legal, que coisa mais bonitinha. Tem um carro, tô fora, pego minha bike e vou embora. Um pato andando de bicicleta, um adesivo. E o cardzinho que eles sempre mandam com os meus desejos, que eu vou escrever os meus desejos aqui atrás. Os desejos do Eugênio são fazer uma tatuagem, adotar um cachorro, eu também, arrumar um namorado, essa eu já consegui. Fazer uma tatuagem eu nunca fiz. Nunca fiz uma tatuagem, gente. Acho que essa aqui vai sim ser a minha próxima leitura, e eu tô com outro livro aqui, também de um autor brasileiro, que é o Raul Damasceno, mas assim, vibes totalmente diferentes. Que é esse aqui, ó, O Rio que Me Corta por Dentro. Eu não li a sinopse dele ainda, eu ainda não comecei a ler, mas também quero ler agora em novembro, e é muito indicado pelo Paulo Hatz. Eu conheci através do Paulo Hatz. Tem até uma frase do Paulo aqui que diz que é uma promessa da literatura nacional. O Raul tece com originalidade a história de amor proibido entre dois meninos às margens de um rio. Um mergulho na complexidade das emoções, arrastando o leitor pelas correntezas da alma. Achei bem reflexivo, depois eu vou ler o que tá escrito aqui atrás e vou começar a ler a história, mas eu acho que vai ser um livro um pouco mais triste, um pouco mais assim, né, pra baixo, então eu vou intercalando aí com algumas leituras mais tranquilas. Por exemplo, Os Três Desejos de Eugênio, que acho que já vai ser uma coisa mais comédia romântica, mais animadinha, embora tenha seus dramas também. Amo que eu não sei nada de nada e tô aqui falando o que eu acho, mas essas são as minhas expectativas, gente. Acho que eu vou gostar dos dois livros. E eu tenho aqui também Elite de Prata, que muito está se falando nesse livro. Esse aqui é um sucesso do TikTok, eu recebi da editora Paralela, e quem traduziu foi a Carolina Cândido. Eu gosto muito das traduções dela, tá? Eu gosto muito de acompanhar o conteúdo dela, inclusive acompanhem ela no TikTok. Vou deixar o arroba dela aí, gosto muito dela. Não sei nada sobre esse livro, sei que é fantasia, né? Elite de Prata, sei, não me diz tanta coisa, é de Danny Francis e é o volume 1, aí já me pega um pouco também, né? Vou pensar, tô começando a ficar com uma vontadezinha de ler esse livro aqui, mas agora eu vou voltar a gravar os vídeos que eu tava gravando antes pro TikTok, pro Instagram, já me acompanhem por lá, que os meus links estão aqui na descrição do vídeo, e já se inscrevam no canal também, gente, ativem o sininho, comentem, hypem, curtam esse vídeo também, que é muito importante. Se puderem hypar, hypem também aí o vídeo, que isso ajuda demais o canal a crescer cada vez mais, e mais pessoas virem conversar com a gente sobre livros. Vou gravar meus vídeos aqui e vou descer lá pra baixo, gente, porque tá ficando insalubre aqui em cima de gravar já. Começa a vir o calor e aqui em cima é um forno, eu me sinto cozinhando aqui, por isso que eu quase nunca gravo aqui no verão. Vou ter que descobrir, já tô ficando nervosa já. Tem que descobrir o que eu vou fazer nesse ano, porque eu vou ter que gravar aqui em cima de um jeito ou de outro. Já tô afetada já. E mal esquentou, gente. Tá mal esquentou, meu Deus. Vim aqui na minha mãe terminar de ler Odisseia Estelar, a última história, né? O último capítulo que falta aqui, porque essa última parte foi dividida em histórias. E eu tô aqui acompanhada deles mesmos, Mamazoca e Biduzinho! Êêê! Não teve muita comoção, não. Mas como falta só um capítulo pra terminar, eu quis vir sentar aqui, porque aqui tá bem bom. E toda vez que eu sento aqui tem vento, percebem? Tá um ventão hoje de novo. E esse último conto aqui, essa última história, essas últimas histórias, né, começam com uma personagem, aí a gente conhece um outro personagem, depois a gente passa a acompanhar ele, que é um viajante do tempo, né? E aqui sim a autora traz mais conceitos, mais a ficção científica aprofundada, mas algo que é muito importante falar é que esses conceitos da física, enfim, são aplicados nessa realidade aqui, né? Ou seja, os personagens não estão nem na Terra, então as coisas não são exatamente como a gente conhece aqui hoje. Eu tô aqui lutando contra o vento, mas a princípio esse foi um conto bem mais denso de ler, então por isso que eu demorei um pouquinho mais. Os dois primeiros eu li tão rápido, mas aqui a gente foca mais nesses conceitos, nas questões e nas consequências da viagem no tempo para o futuro. E de novo a autora fala muito sobre existência, né, que é algo bem presente nos contos dela, pelo menos aqui em Odisseia Estelar. Humanidade, existência, solidão, também muito se fala a respeito da vida na Terra. Tá dando um sol aqui agora e eu vou começar a ler então, e vou terminar de ler, porque eu preciso ir pra casa, arrumar as coisas pra Feira do Livro, que a princípio eu vou nesse final de semana, mas vai ser um grande mistério, gente. Não sei como é que vai ser o final de semana, só quando eu estiver lá pra eu descobrir o que vai acontecer. Oi, gente. Oi, gente. Oi, amigos.
Tive que mudar um pouco de lugar por causa do sol e uma parte da minha dupla me abandonou do meu trio, né? Me abandonou, ó. Ficou só uma parte do trio, né, Zozoca? E a Maia tá assim, gente, porque ela teve uma dermatite, um negócio assim, mandamos ela na pet. E ela voltou assim, né, Maia? Parece que tá com um pescoção, Maia. Hein, Maia? Não gostou que eu falei? Tá bom, pode ir embora. Eu acho que ela não gostou muito dos comentários que eu fiz. Né, Biduzinho? Vem cá, Biduzinho. Biduzinho voltou. Voltou mais ou menos. Tá com sono, cara? Vem cá. Vem aparecer no vlog. Ó, o Biduzinho chegando. Biduzinho chegando. Oi, Bida. E aí, cara? Minha companhia voltou. Vai deitar aí comigo? Vai deitar aí comigo? Hein? Dá oi pro vlog. Mel. É não, Mel é cachorro, né? Mel é gato. Olha isso. Oxi. Agora sim, gente, eu estou muito bem acompanhada. Vem pra cá, Maia, vem pra cá. Agora sim que eu tô muito bem acompanhada aqui do meu pessoal, ó. E posso ler em paz Odisseia Estelar, que eu tô quase acabando. Terminei a leitura, gente. Todos os 3 contos, as histórias todas, vamos falar assim, foram muito tristes, ao mesmo tempo que esperançosas, mas um pouco tristes. Essas últimas histórias que eu li, né, dentro do último conto, acho que foram as que mais me exigiram um pouquinho, porque tem muita explicação, como eu comentei pra vocês, e eu gostei bastante de conhecer o trabalho da autora e a visão dela que ela tem pra esse universo que ela construiu, né. Eu acho que a ficção científica, ela nos traz um espaço tão interessante, de acordo com a visão de cada pessoa que tá escrevendo, né, pra falar sobre assuntos que eu particularmente gosto muito de ler, todos esses que eu já citei anteriormente pra vocês, e ao mesmo tempo aqui no livro também a gente fala sobre vida, fala sobre morte. Aqui esses últimos contos falam bastante sobre isso, sobre a morte do corpo físico e até sobre a vida através de reprodução independente, porque a primeira protagonista aqui do conto que aparece, ela nasceu de uma reprodução independente, assim como as outras pessoas da família dela. O que foi muito interessante, porque tem pequenos detalhes que a autora vai deixando aqui, que a gente fica, meu Deus, sabe? Uau! Acho que de todos os contos aqui, o que eu mais me relacionei um pouco mais profundamente, vamos dizer assim, foi o primeiro. Mas eu gostei bastante de conhecer o trabalho dela e agora eu vou pra minha casa porque eu tenho que organizar as coisas do final de semana, tentar pensar o que vai ser esse final de semana, porque ele é um grande mistério pra mim, mas eu preciso deixar algumas coisas em ordem, já que sábado eu tenho aula o dia todo. Hoje é quinta, tá? Mas é que amanhã, sexta-feira, eu sou ansiosa e eu gosto de deixar tudo pronto já. A Maia tá aqui comigo ainda, o Bidu já foi pra casinha. E agora, além de ter vento, tá começando a esfriar também, então acho que deu a minha hora. Eu terminei, gente, agora quando eu cheguei em casa de organizar as coisas aqui da feira, né, que eu separei, mas tem uma grande questão que diz que a partir de amanhã o tempo vai estar feio, vai ter temporal, então eu tô meio assim, tô até sem saber se eu vou pra aula ou não no sábado, porque diz que vai estar meio feia a coisa, assim, então eu tô meio preocupada, tô pensando um pouco, mas deixei tudo pronto. Separei 5 livros pra distribuir, então talvez de repente se eu for e não der pra ir na feira, porque a ideia de ir no domingo na feira é pra fazer um encontrinho com as minhas amigas, então talvez estiver chovendo muito, a gente vai acabar indo pra um outro lugar, mas de repente eu passo lá só pra deixar os livros, eu não sei, eu vou levar de qualquer forma pra ver o que acontece também, porque eu não faço ideia de como as coisas vão acontecer, isso tá me agoniando muito, acho que dá pra perceber. Eu até comprei bastante papel pardo pra deixar aqui já, porque eu enrolei com eles os livros, fiz o mesmo esquema de antes, igual eu fiz no vídeo da feira mesmo, mas dessa vez eu tô levando um livro a menos por questão de logística mesmo, porque foi o que coube na ecobag, então eu tô pensando que se eu levar outra ecobag, enfim, até lá vai ter muita coisa pra acontecer. Ontem eu fiz a minha unha, mas acho que até sábado também eu vou fazer de novo. E agora eu já quero focar em começar um outro livro. Eu tava pensando se agora eu gravava também, já que não tá tão quente, eu pensei em subir lá pra cima e gravar um vídeo falando das leituras do mês passado, de outubro, ou talvez falando dos livros que eu ainda quero ler nesse ano. Não sei qual vai ser, mas eu acho que não vai rolar gravar hoje, acho que eu vou deixar pra amanhã se tiver um tempo bom. Porque eu tô meio desanimada, e eu tava afim só de sentar e ler mesmo. E este aqui é o livro que eu quero ler, é o novo livro do Victor Martins, que é Os 3 Desejos de Eugênio. E uma coisa que eu não mostrei, que eu achei legal, que foi bem sem querer, é que a minha esmaltação do dedo indicador aqui, da mão direita, tá combinando com o símbolo aqui da Suma. Olha que legal!
Eu não tinha me ligado, fiz aleatoriamente, mas combinou. Então, acho que agora eu vou dar uma organizada na casa. Eu devia também fazer alguns exercícios, mas eu já aceitei que eu não vou, que eu tô, assim, desanimada hoje. Acho que o calor me deu uma desanimada. Eu tinha que fazer alguns exercícios também, mas acho que hoje eu não vou. Vou aceitar que eu não vou e vou focar em organizar a casa pra render em pelo menos alguma coisa. Depois eu vou ler um livro ou assistir uma série. Não sei, gente. Fui no mercado, já comprei algumas coisas pra comer de noite também. Roubei uma marmitinha lá da minha avó e trouxe pra casa. E daqui a pouco a gente descobre o que foi que aconteceu. O que eu fiz e o que eu não fiz. Oi, vlog! Eu acabei de sentar aqui. Acabei não. Faz 40 minutos porque eu fiquei 40 e tantos minutos gravando o vídeo falando sobre as minhas leituras de outubro. Eu até falei mais rápido do que eu achei que eu ia falar, porque no vídeo pro TikTok que eu gravei hoje falando resumidamente, só o bruto deu 10 minutos, esse aqui deu 40. Eu pensei que ia dar uns 50, uma hora, mas eu consegui resumir bem, porque eu falei o mês inteiro sobre os livros em vlog aqui no canal, e agora eu tô gravando com a câmera frontal. Faz tempo que eu não faço isso, então dá vontade de olhar pra mim mesma aqui. Mas eu tenho que olhar pra cá, tô focada. Já tá de noite, eu não sei muito bem como é que ficou a iluminação, eu espero que tenha ficado minimamente boa, mas eu vou postar esse vídeo só semana que vem, porque agora eu tô desanimada. Eu consegui vencer o meu desânimo aquela hora, mas agora não tô mais, agora não venci. Vou jantar, porque hoje o Felipe tá viajando, estou sozinha, estou solitária em casa. Ele foi pra São Paulo. Eu vou pedir pra ele gravar uns trechinhos da viagem dele, se ele quiser, pra colocar aqui no vlog, que eu acho que vai ser legal. Daí eu aviso pra vocês quando for a parte dele. E ele foi pra lá fazer umas coisas bem legais. Acho que vai ser bem, acho que ele vai curtir. Pelo menos pra ele vai ser legal. Eu falei, vou atualizar meu vlog, vou atualizar meu vlogzinho. E agora eu só vou sentar e ler mais um pouquinho, não li mais nada desde que eu falei a última vez. Fiquei um tempão assim, gente, gravo, não gravo, gravo, não gravo. Aí sentei e gravei, vou agora passar os arquivos do celular pro computador, mas só depois eu vou editar. Amanhã também vai ser um dia que eu vou finalizar um vlog que eu tava gravando, e meu único compromisso, assim, fora, né, do que eu já tenho, é fazer a unha. Então o dia tá tranquilo, mas diz que amanhã vai ser o dia do temporal, então eu tô nervosa, até por isso que eu gravei hoje, pra ter vídeo pra semana que vem, porque depois falta luz, e piriri pororó. E como amanhã eu finalizo esse vlog, eu já vou começar a pensar no outro vlog que eu quero gravar, que é lendo livros encalhados. Aí eu quero fazer uma votação no Instagram, quero fazer um vídeo mostrando pra vocês os livros que eu separei pra vocês votarem nos que eu leio, e vai ser o próximo vlog que eu vou começar a gravar. Mas eu precisava separar um pouquinho, porque eu gravei muito vlog, meu Deus, eu fiquei tonta gravando vlog. Mas, sinceramente, vlog é o que eu tenho mais gostado de gravar. Porque sentar e ficar assim 40 minutos falando sobre os livros me dá uma preguiça às vezes. Todos os vídeos de lidos do mês, às vezes eu fico com uma preguiça de gravar, porque eu prefiro falando aleatoriamente, abrir a câmera e falar um pouquinho. Acho que até sai um pouco mais natural. Embora eu fale a mesma coisa que eu falo nos vlogs, eu falo, né? Mas eu acho que fica um pouco mais na hora, sabe? Na hora sai mais real ainda. Agora eu vou jantar, olhar alguma coisa, tomar um banho, tirar essa maquiagem e dormir. E aí, gurizada do Crialité, tô aqui na Fórmula 1 no paddock, eu vou pegar esse daqui pra almoçar, mas tem vários outros. De repente, mais tarde eu vou provar o resto. Então, eu falei que ia pegar aquele, mas vou pegar esse aqui agora. E aí, gurizadinha do Crialité, estamos aqui nos boxes da Williams. Aqui a gente tem dois pilotos, o Carlos Sainz e o Alexandre Albon. Então, galerinha do Crialité, essa aqui é a academia do hotel, bem completinho. Tem uma vista aqui pro centro de São Paulo. E tamo aí.
Esfriou, gente, tá uma chuva, até botei um moletomzinho aqui mais quente, mas temos recebidos que eu queria mostrar aqui pra vocês. E olha a embalagem desse recebido aqui da editora Planeta Minotauro, tá? Que é do livro A Maldição de Sombra e Gelo, que eu acho que é uma fantasia. Eu dei uma espiada já só pra ver o que era, mas não tirei nada de dentro porque eu queria mostrar aqui. Olha só como veio, tudo muito belíssimo. Aqui a gente tem um pingente, tá? Um pingente que dá pra botar em colar, eu vou colocar na minha correntinha. Temos um marcador de páginas e aqui atrás vem um QR Code com um recado exclusivo da autora para os influenciadores brasileiros. Vou olhar, eu vou ver. Não vou mostrar o QR Code, mas tá aqui atrás. Catarina Mauro, o nome dela é o mesmo que o meu, agora que eu vi. Queen, rainha, adorei. Eu amo Catarina com C e TH. Acho chique. Temos um envelope aqui com uma cartinha, um selo. Uau! Você está cordialmente convidado a testemunhar a união que poderá mudar o destino de 2 reinos. Sua Alteza, a princesa Arabella de Altia, e Félix Osiris, o imperador das sombras. E onde é que a Arabella está indo se enfiar? Selarão um pacto que, ao mesmo tempo, casamento e maldição. Jesus, é casamento arranjado? Entre segredos, magia proibida e um coração que ousa desafiar o impossível, essa união promete paixão, perigo e a chance de quebrar uma antiga profecia. Tá aí, é casamento arranjado. Prepare-se para mergulhar em uma história onde o ódio pode se transformar em amor ardente e onde apenas a coragem poderá salvar tudo o que importa. Este convite de casamento é também seu passaporte para descobrir a maldição de Sombra e Gelo, Romantasia, de Catarina Maura. Amei. Queen. E aqui nós temos o livro O Imperador Amaldiçoado, uma princesa com magia proibida, uma união que pode ser a salvação de todos. Eu não conhecia esse livro, mas é traduzido por quem? Quem que traduziu? Fernanda Castro. Lerei. Anotem aí que eu vou ler. Essa aqui é ela, nossa, que belíssima! Muito obrigada, editora Planeta, pelo recebido. Eu adorei, tô muito curiosa pra ler. Vou ler logo em seguida, vou tentar ler nesse ano ainda. Mais um livro pra minha lista de livros que eu quero ler em 2025 ainda, gente. Socorro. Me ajuda. E, gente, eu ia falar pra vocês viram os vídeos que o Felipe mandou? Eu pedi pra ele gravar alguns vídeos. E ele mandou vários vídeos. Eu já vou colocar tudo junto aqui, mas ele vai passar o final de semana todo lá na corrida, então eu acho que vai ter mais coisas além do dia de hoje. Hoje é sexta-feira, ele tá lá, e ele vai sábado e domingo também, então vai ter bastante conteúdo pra mostrar pra vocês. E quem não gosta de Fórmula 1 vai ter que gostar sim agora. A única coisa de Fórmula 1 que eu já vi é Operação Paddock, da Arquelana. Conta? Acho que conta, né? Acho que conta. Oi, vlog! Tô pronta pra ir pra Porto Alegre, hoje é sábado, e a princípio a minha aula vai ser lá na Feira do Livro, a minha aula de design vai ser lá na feira, então já vou direto pra lá, por isso que eu não precisei acordar tão cedo, e essa noite foi tenso, gente, eu achei que nem ia rolar aí hoje, porque teve muito vento, foi muito vento, eu não conseguia dormir, a casa inteira ficou estralando por causa do vento a noite toda, e eu vi que lá no Paraná, gente, a coisa foi feia, nossa, foi uma tristeza, um horror. Aqui teve muito vento mesmo, eu não tava conseguindo dormir. Eu acho que eu fiquei umas 4 horas acordada, não acabava o vento nunca, eu dormia, acordava de novo, foi muito ruim. Passei a noite toda com medo, assim, né, foi difícil de dormir. Mas agora o tempo tá mais calmo, aparentemente passou, não tá chovendo também, mas eu tô com bastante roupa, porque tá frio. E aí eu vou levar umas roupas mais quentes também na mochila, vou passar o dia na feira e à noite vou pra casa da minha amiga pra gente poder sair em algum lugar, num barzinho, enfim, não sei onde a gente vai. Mas esse é o look do dia, não tem muito mistério, já usei várias vezes esse look aqui. Mas eu gosto dele, eu me sinto confortável e eu queria uma coisa um pouco mais quente. Tô levando um outro blusãozinho também, daí eu boto por cima qualquer coisa. E tá certo, é isso aí. Levei um look pra de noite, tô pensando, já tô fazendo um checklist aqui. E um look pra sair amanhã na feira, que vai ser esse mesmo tênis, essa mesma calça e uma outra blusa. Acho que é isso. E esse casaco. Hoje eu acho que vai ser um dia bem legal, espero que não chova, espero que esteja bem legal, gente, porque eu tava muito animada pra ir na feira e eu vou levar os livros também, mas aí eu já vou distribuir eles lá hoje mesmo, aproveitar que não tá chovendo, porque eu tô com medo de distribuir e molhar. Eu tô com receios. Ultimamente eu só tive receios pra esse final de semana, mas agora tudo vai se acertar e 15 para meio-dia eu já tô indo pra Porto Alegre. Cheguei na Feira do Livro de Porto mais uma vez. Mais um dia perdendo livros na Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos aqui na Casa de Cultura Mário Quintana para uma palestra. E lá embaixo tem uma feijoada com samba. Que lindo aqui. Vocês querem aparecer no meu vlog do canal dando um oi? Oi. Oi.
Assistam a vida da gente. Assistam a vida da gente. Não a vida da gente, né? A novela A Vida da Gente. Ó, o Mário, dá oi, Mário. Eu não sou blogueira. Olha os pacotes salgadinhos poluam a cidade. Acho que a mensagem deve ir, não poluam. Não poluam a cidade. Isso aí, é sobre isso. Ele já está muito poluído. É sobre isso, né, Nath? É sobre isso. Oi, gente. Estou aqui na casa da minha best, que vocês viram no vlog ontem, se eu postar. A gente saindo ontem de noite, não sei se eu vou postar. A gente se encontrou ontem também. E eu dormi aqui na casa dela. Passei o dia todo na feira. E hoje a gente vai na feira de novo, mas hoje eu não tenho livro pra entregar, não tenho nada. Hoje eu vou a passeio mesmo. Ontem eu tive uma aula lá na feira, né? E aí eu tive a aula e o meu foco foi só nisso. Tanto que eu não consegui nem dar tanta volta assim. Então hoje, se não chover, a gente vai e eu vou conseguir dar uma voltinha. Ontem eu consegui comprar bem rápido. O meu ônibus chegou mais cedo do que eu achei que ia chegar. E eu já fiquei dando uma volta, né? Rateando ali pela feira, encontrei alguns seguidores. E agora eu vou me arrumar porque a gente vai sair pra almoçar de novo. E depois vamos na feira, se tudo der certo. Aí depois eu vou pra casa. Ontem os meus colegas do curso me ajudaram muito a gravar, foi muito bom porque eu queria fazer um vídeo perdendo os livros, né? Eles me ajudaram a gravar também, foi bem legal, na verdade, a palestra também que a gente foi. Tava bem legal. E eu fiquei com mancha das minhas espinhas, gente, não sei o que tá acontecendo, eu nunca tive espinha na minha vida. Tô me sentindo com 14 anos, sendo que nem com 14 anos eu tive tanta espinha assim que nem eu tô tendo agora. Que horror, eu vou ter que ir num dermato urgentemente. Tá ficando mancha de todas as minhas espinhas. Hoje a minha ideia nem é comprar nada, tá? É só realmente passear com as gurias mesmo, encontrar as bestes. Que ontem a gente saiu, mas a gente saiu por pouco tempo, assim. Tava todo mundo bem cansado, tava com bastante sono. Minha amiga tá estudando agora até. E eu queria acordar mais cedo também pra editar meu vídeo e tal, que eu preciso, que eu gravei ontem, né? Pra já entregar esse trabalho logo. E o Felipe está lá na corrida, gente, tá vivendo, sou viciada em viver, o cara mais sortudo do planeta Terra nos últimos dias. Ele volta amanhã, eu não sei que horas ele chega, mas quando ele aparecer eu vou mostrar ele no vlog. Eu vou terminando de me arrumar aqui, embora eu tenha acordado cedo pra caramba, e vou tomar um cafezinho da manhã, porque eu tô com um pouco de fome. E a gente só vai sair pra almoçar meio-dia, acho que deve ser umas 9 horas agora. No fim, ontem eu precisei trocar de blusa antes de vir pra Porto Alegre, porque, gente, foi uma loucura, no meio do caminho tava uma chuvarada, eu pensei, bah, vai tá caindo o mundo em Porto Alegre. Cheguei aqui, tava um calorão, ainda bem que eu troquei a blusa, porque aquela que eu tava, que eu mostrei, é muito quente, aí eu vou tentar usar ela hoje, talvez, porque hoje eu acho que não tá tão quente, mas também não sei, tá abrindo um sol aqui, tô vendo, não sei, gente, não sei. Uma hora chove, uma hora tá quente, bah. E eu vou fazer, gente, uma make super básica, que é a minha make de todo dia, porque eu tô com preguiça também. Eu tô cansadinha, eu queria ter acordado um pouco mais tarde, mas acabou que automaticamente eu acordei às 8. Mas pelo menos a gente vai de carro hoje pra feira e eu não vou precisar carregar aquela mochila minha gigantesca que eu trouxe, que tá pesada pra caramba. Ontem eu quase morri carregando. Tava muito pesado, mas também assim, eu trouxe tudo, né? Maquiagem, tudo dentro dela. Natinha comprando na Feira do Livro. Uhul! Arrasou! Arrasou! Tô com a câmera lá em 1.9. Arrasou! Olha como ela compra! Olha como ela compra! Gente, viemos aqui com as bestes. Cansadas. Tá muito cheio, tá difícil de andar. Tá difícil de andar, né? Aí a gente veio sentar um pouquinho, vamos tomar um café, fazer alguma coisa agora. Mas o passeio das bestes aconteceu finalmente. Aconteceu. A Nath já comprou vários livros, só ela que compra, só ela que gasta. A Vitória comprou também. Comprei. Eu comprei um, 15 reais, tá bom, eu comprei um ontem, tá valendo, todo mundo saiu no lucro. Olha quem chegou em casa finalmente com seus mimos. Uma coisinha bem humilde. Esse aqui vai ficar na frente, Dá né? teu nome. Bota esse aqui ali atrás, ó. A gente pode fazer aquilo que eu falei, tirar aquele dali, botar atrás e bota aqui do lado também. Eu achei esse aqui muito legal. E ainda mais que tem o coisinha pra botar o convite ali. Ah, o convite não, é o crachá, sei lá como é que fala. Oi, vlog! Já estamos aqui uma nova semana. É segunda-feira, dia
esse aí mesmo que tá na tela. O Felipe chegou cheio de mimos que eu mostrei pra vocês aqui em casa hoje de manhã. E eu queria mostrar pra vocês o livro que eu comprei na Feira do Livro final de semana, que eu acho que eu nem mostrei, da Patrícia Portela, lá na Dublinense. Eu não sei se é Dublinense ou Dublinense, mas se chama Ifen, e é uma distopia. Eu não conhecia a história, mas eu vou tentar ler nesse mês ainda. Eu fui conhecer o livro, na verdade, ali na feira, quando eu comprei. Ele tava por R$20, então eu aproveitei, porque eu fiquei bem interessada na história. Eu queria ter comprado mais livros, mas me dei uma segurada também, porque agora, esses últimos meses do ano são meses de bastante gasto, né, gente? Então eu dei uma seguradinha. E eu pensei também que tem Black Friday vindo aí, então eu vou querer comprar um livrinho, alguma coisa. Então eu peguei só esse daqui, porque eu gosto de ter um livro comprado na feira pra ser o livro da feira, o livro que eu comprei. Então esse ano foi Ifen. Eu ganhei também alguns marcadores, mais um marcador da feira também que eu já tinha pego antes. Bem bonitos os marcadores ali da editora. Esse aqui eu gostei bastante. E esse aqui também provavelmente vai ser um dos próximos livros que eu vou ler, porque eu fiquei bem curiosa pra essa história. Gostei bastante da capa também. Bom, as edições da Dublinense são maravilhosas. O stand deles, gente, eu não conseguia sair de lá. Eu passei umas 4, 5 vezes lá pra olhar várias vezes. Fui com minhas amigas também. E foi um dia muito bom ontem, mas a feira tava assim, ó, lotada. Tinha muita gente e tava um calor do cão. E eu cheguei tão em cima da hora de pegar meu ônibus, gente, que eu quase não consigo voltar pra casa. Eu ia até ficar lá em Porto Alegre e voltar com o Felipe hoje, mas eu vim pra casa descansar, dormir. Ontem consegui editar vídeo também, e agora eu preciso terminar de editar esse vídeo, né, pra conseguir postar amanhã, porque essa semana eu vou conseguir postar 2 vídeos, graças a Deus. Eu subi aqui agora pra gravar outros vídeos também pro meu TikTok, né, que é @catujukoski, pra quem quiser me acompanhar por lá, e pro Instagram também, que meu @ é crialité. Acho que eu vou falar agora sobre os livros que eu quero ler ainda em novembro, mas eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. Eu fui com meus colegas participar de uma palestra, de uma conversa, né, com o Lincoln Seragini e outros designers, enfim, que estavam ali pra contar sobre a história do design, né? Acabei não gravando tanto por ser uma coisa, mas enfim, não quis gravar. Mas a gente ganhou alguns mimos lá também. Foi bem legal essa garrafa que eu achei muito bonita. E aqui tem uma latinha com a frase do Lincoln. Gostei bastante, foi bem interessante, bem esclarecedora, porque eles falaram bastante sobre a história do design aqui no Brasil. E também falaram sobre a história de vida deles, do Bornancini, né, que é onde começa toda ali a história. Foi bem interessante. Nesses últimos dias eu não li mais nada, então não tenho nada pra atualizar aqui. Agora só vou me preparar pra gravar e pra trabalhar. Olha só a Jojoca. Bah, cresceu bastante teu pelo, hein, Maia? Vamos? Dá oi pro vlog, dá oi pra galerinha do YouTube. A gurizadinha do Crialité, como diria o Felipe. E o Biduzinho, dá um oi pra gurizadinha do Crialité, Bida. E aí, pessoal? Ai, que sono. Que sono, esse preguiça. Isso aí. Cansado, né, cara? Que isso, cara? Vou ter que ir lá, tá? Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Gente, eu não tirei a decoração de Halloween da estante até agora. Algum dia eu vou tirar. Algum dia eu tiro. Eu gravei até vídeo já e esqueci de tirar a decoração. Mas eu queria falar com você sobre o livro que eu tô lendo agora. Peraí. Que é Os Três Desejos de Eugênio, o lançamento do Victor Martins. Eu tô gostando muito desse livro, tô me divertindo bastante com a história, e eu acho que esse foi o ano que eu mais falei pra vocês de livros divertidos, né? Que eu li livros que eu me diverti muito lendo. Já ri muito, eu adoro a escrita do Victor, tá? Adoro acompanhar essa evolução dele, crescendo junto com as histórias dele, conforme ele amadurece, os livros também vão amadurecendo, porque aqui a gente tem personagens, né, na mesma idade que eu. E a gente tá ventando, e vai dar um barulhinho aí pra vocês, porque eu deixei a janela aberta aqui em cima, é muito quente, tá um calorão. Aí eu precisei pegar um ventinho, por isso que vai ter um barulho também aí de ar-condicionado dos vizinhos aqui, tá? Aqui a gente vai acompanhar justamente o Eugênio, né? E os 3 desejos que ele vai fazer ali durante um ano novo que ele tá passando junto com os amigos. E eles decidem fazer ali, escolher 3 desejos, né? Pra cumprirem durante o próximo ano e depois ver quem é que consegue cumprir todos os desejos. Então eu imagino que o livro vai se passar aí durante um ano, que é nesse ano que o Eugênio vai começar a ir atrás, né? Dessas metas que ele colocou. As 3 metas que ele decidiu são, né? Os 3 desejos dele são fazer uma tatuagem de uma margarida, que é em homenagem à tia dele que criou ele e se chama Margarida. Adotar um cachorro também é uma das metas. E claro, né, arrumar um namorado, porque ali na virada do ano eles estão entre casais, né, 2 amigos dele que são gays e são um casal, e também outro casal de amigas, né, de mulheres. E ele tá meio ali perdidinho na viagem, mas ele tem um leve tereteteio, assim, com esse casal de meninos. Eles todos têm 26 anos, por aí, então, assim, as conversas deles, gente, em alguns momentos
momentos, eu consigo muito ver eu conversando com os meus amigos, coisas que a gente falaria. Por exemplo, vocês viram os meus amigos aí nesse vlog, né? Que até eles apareceram aqui, é um vlog bem diferente esse. Mas aqui a Nath e a Vitória que aparecem aí, a gente se conhece a vida inteira, a gente tem a mesma idade. Eu e a Vitória somos primas, então a gente se conheceu antes de nascer. Porque quando ela nasceu, eu estava na barriga da minha mãe. E a Nath conheceu a gente no pré-A. E eu e a Nath estudamos juntas até o 3º ano. Estamos aí. Então é muito legal se relacionar, de certa forma, com o personagem. O Eugênio é um personagem que eu consegui criar esse vínculo, essa relação com ele, até porque ele tem uma dificuldade ali com permanência, por isso que ele tem essa questão com tatuagem também. Nossa, vai voar tudo aqui. Isso é só uma metáfora pra gente entender um pouquinho mais do personagem, mas eu gostei bastante dessa parte, assim, e consegui me relacionar um pouco com ele nesse sentido. E a história, então, começa a acontecer a partir do momento que ele vai atrás, né, de cumprir esses desejos dele, essas metas, e vai encontrar esses 3 caras que tem aqui na capa nos quadros, e cada um deles, de alguma forma ou de outra, né, vai fazer ele ficar mais próximo desses objetivos, desses desejos. A gente tem aqui o Ricardo, que é um tatuador, o Hugo, né, que é um mecânico que trabalha com bicicletas, e o Bernardo, que é esse último aqui, que trabalha num abrigo de animais. A gente não chegou nessa parte do Bernardo ainda, mas o Ricardo e o Hugo são 2 personagens que eu já conheci, e eles são muito queridos. Acho que o Bernardo vai ser também. E, na verdade, o Bernardo é voluntário nesse abrigo. Eu tô agora, gente, deixa eu ver onde é que eu tô. Eu tô na página 84, nem li tanto do livro ainda, mas olha só o marcador, coisa mais bonitinha. O cachorro não apareceu aqui ainda, mas ele vai aparecer e eu tô ansiosa. Aqui atrás, ó, tem a lista de desejos do Eugênio e o doguinho, que eu esqueci o nome dele. Mas eu tô bem ansiosa pra ver o dog, tô muito ansiosa e eu tô gostando bastante do livro, gente. Eu adorei essa capa, achei essa capa belíssima, a ilustração tá maravilhosa. E só de olhar a capa a gente já vê várias referências que já tiveram aqui na história, tá? É um livro bem rapidinho, é um livro super alto astral também. Eu achei que ia ser um pouco mais drama. Tem umas pitadinhas de drama, assim, pra fazer acontecer a narrativa, mas o grande foco aqui é o Eugênio indo atrás de cumprir suas metas e pensando e contando pra gente um pouco da vida dele, relação com os amigos e relação com esses caras aqui que estão aparecendo na vida dele agora. Logo mais eu já vou continuar a leitura porque eu tô curtindo bastante esse livro e acho que vai ser o próximo aí que eu vou terminar de ler. E o próximo que eu vou ler realmente eu acho que vai ser Hífen mesmo, da Patrícia Portela, que eu comprei na feira, né, que eu falei pra vocês. É uma distopia e aqui atrás diz assim: quando uma nova e misteriosa doença começa a fazer as crianças da Flândia, eu acho que é o lugar onde se passa o livro, caírem em um sono sem fim, os Flans demoram a perceber que há algo de podre na nação mais desenvolvida do planeta, olha só. Mas apesar do algoritmo que administra o governo tentar mascarar a crise com números e slogans... olha só, aonde será que isso acontece, né? Ninguém pode saber. Logo se inicia um movimento de emigrações ilegais rumo ao selvagem Olival, também conhecido como o resto do mundo. Nesse cenário caótico, vivenciamos o desespero da viúva Ofélia, que tenta manter a filha acordada, e a esperança da enfermeira androide Maria do Carmo, que tenta compreender os humanos, uma enfermeira androide. E em meio a tudo isso, só nos resta saborear e digerir este genial romance banquete de Patrícia Portela, assustadoramente atual e repleto de hífens, que ao mesmo tempo tanto separam quanto aproximam. Eu gostei muito do título da história, foi uma coisa que me chamou bastante atenção também, além da capa. Eu não tinha nem olhado ele por dentro, mas ele parece ser bem interativo, assim, também, em alguns momentos, no sentido de que tem algumas, por exemplo, assim, citações, que também tem o alfabeto da Maria do Carmo, sabe? A gente tem também o que parecem anotações do caderno da Ofélia. E eu vou começar logo a ler esse livro porque eu tô ficando bem curiosa. Hoje, gente, de manhã, eu consegui levantar mais cedo e eu fiz meus exercícios de manhã, porque eu tô preguiçosinha, porque eu tô, assim, sem fazer nada, mas eu não gravei, tá? Só fui lá e fiz, porque hoje da noite tem corrida das blogueiras, eu sei que eu vou chegar em casa depois de trabalhar e não vou querer fazer nada. Eu só vou querer sentar e ficar assim, assistindo o Corrida, porque estão prometendo que esse episódio 3 vai ser o mais. Aqui vai alavancar a temporada e eu quero ver se isso é verdade ou não. Eu vou estar lá pra ver. Tô quase terminando de ler Os 3 Desejos de Eugênio, curti muito a leitura, eu acho que eu me aproximei muito do protagonista, ele foi muito divertido de acompanhar. Eu também acho que se ele fosse um personagem, uma pessoa que existisse de verdade, a gente ia ser muito amigos, eu acho.
Falta só o último capítulo pra eu ler aqui, pra concluir a história, e foi um livro que eu passei mais rápido por ele até do que eu gostaria. Eu termino com aquele gostinho, assim, de que eu queria que tivesse mais tempo de leitura, que eu tivesse passado mais tempo com ele, de tanto que eu aproveitei a experiência. Uma coisa que é muito legal também é ir ler um livro depois de ter ouvido o autor falar um pouquinho sobre a história. Então, lá no ano passado, na Feira do Livro, como eu comentei pra vocês, o Vitor Martins falou um pouquinho do que vinha aqui na história. A gente teve cena hot, é um livro mais adulto, como eu tinha comentado pra vocês, mais jovem adulto mesmo, né? Tem aquela questão toda de a gente tá mais perto dos 30 do que dos 25, e eu me relacionei muito com isso, gente, porque daqui um mês, exatamente, eu faço 27 anos. E eu gosto de fazer aniversário, mas esse ano eu tô meio... com o meu aniversário, e não por conta de idade, mas por conta de tudo que tá acontecendo na minha vida. Então, eu tô pensando muito nas coisas que... Tô tentando focar muito nas coisas que eu tenho pra comemorar, sabe? Pra poder deixar o meu astral mais lá pra cima. Acho que pra resumir é isso. E esse livro aqui conversou indiretamente comigo sobre isso também, por isso que até eu me relacionei um pouco mais com a personalidade do Eugênio, que ele vai um pouco pra esse lado também. A gente tem amizades muito legais aqui no livro, a relação dele com a Margarida também, essa questão desses 3 personagens aqui aparecerem na história e ajudarem o Eugênio de uma forma ou de outra a chegar nos objetivos dele, nos desejos dele, é muito legal também. E agora eu só vou terminar de ler esse último capítulo aqui, porque eu tô bem ansiosa pra saber como é que vai ser esse último capítulo, mas foi um livro que com certeza eu gostei bastante. Vou fazer uma lista aí de livros pra ler rapidinho antes do ano acabar, e com certeza ele vai estar nessa lista, porque, meu Deus, como passou rápido essa história. Eu nem senti ela passar. Faltava, gente, um pouco mais de um capítulo, faltavam 2 capítulos, mas eu terminei, eu gostei muito. Tivemos uma cena aqui, olha, gente... Vitor Martins. Gostei demais da leitura. Foi uma experiência tão legal. Eu já esperava uma história como essa vindo do Vitor, né? Muito legal acompanhar um autor há tanto tempo assim também, porque a gente vai amadurecendo junto com as histórias, vai amadurecendo junto com a pessoa, né, que está escrevendo o livro. E é muito bom também ler histórias com os personagens que tenham mais ou menos aí a mesma idade que a gente, embora a gente viva realidades diferentes, né, em lugares diferentes, mas eu consegui me relacionar com algumas questões do personagem aqui do Eugênio, ou com outros personagens também em alguns momentos. Os amigos deles são legais, os personagens são legais, eu adorei essa história, gente. Eu termino com um sentimento, assim, muito gostosinho em relação ao livro. É um livro que o personagem amadurece, essa questão dos desejos também aqui, né, dos objetivos dele, são muito importantes para a história. É o que movimenta a narrativa e foi muito legal ler essa história, gente. Eu sabia que eu ia gostar e eu gostei bastante, foi muito legal. E eu preciso ler também do Vitor Martins o livro 15 Dias dele, que eu ainda não li, que eu acho que é um dos poucos, se não o único livro dele que eu ainda não li, que vai ser adaptado no ano que vem, né? Não, no ano que vem não. Eu quero ler no ano que vem, 15 dias, mas eu não sei quando é que vai ser adaptado. Só sei que eu quero assistir, que eu quero ler. E eu tô bem empolgada também pros próximos livros dele, e aguardo aí agora mais lançamentos do autor também, que eu vou com certeza continuar acompanhando ele e torcendo muito sempre pra serem ótimas histórias e pra fazerem muito sucesso, porque eu gosto muito do Vitor Martins. Olhem bem o que eu estou aprontando nesse momento. Vou finalizar agora os slides que eu tô fazendo pra apresentar os livros que eu quero ler com o Felipe nesse ano. E eu dei a ideia e ele teve que aceitar. Então são livros pra gente ler juntos agora em 2025. Eu vou apresentar um slide pra ele depois e vou gravar vídeo pro meu TikTok. Por isso que eu não vou mostrar os slides aqui, porque ele não viu ainda. Eu não sei quando é que a gente vai poder gravar. Aqui nós temos um contexto, sem ter a edição. Mas a ideia é ser uma coisa mais engraçada. Aqui tem alguns livros que eu gosto, aqui tem alguns livros que ele gosta, já leu, pra gente ver uma discrepância aí, né? Tem uma leve discrepância, uma diferença bem tranquila. E aqui a gente tem uma coisa que talvez nos una. Jogos Vorazes é favorito de nós dois. Babel eu coloquei ali, ó, em processo, porque é favorito meu, mas eu não sei se é favorito do Felipe. Eu acho que ele realmente só gosta muito do livro, mas acho que não é um favorito, assim, acho que ele prefere ainda Duna e Fundação, tá? Mas nós somos 100% família Jogos Vorazes, nessa casa nós servimos aos Jogos Vorazes, tá bom? E seguindo aqui nós temos, gente, né, a explicação de quem fez a curadoria da lista, né, que foi eu. Excelente, ainda não li, pela sinopse parece excelente, né? É sobre isso. Ah, já dei um spoiler sem querer, calma que eu não vou mostrar quais são os livros, mas tudo tem uma leve opinião minha aqui, porque eu acho essencial, né, eu falar o que eu penso. O que vocês acharam? Eu vim aqui no andar de cima só pra fazer algumas coisas. Primeiro pra dizer pra vocês que eu tirei a decoração de Halloween finalmente. Eu tinha que tirar ela antes desse vlog acabar. E também pra definir quais livros eu vou ler em seguida, mas isso vai ser em outro vlog agora. Esse aqui já está encerrando, estamos chegando ao fim
dessa nossa jornada, mas pelo menos muitas coisas aconteceram, né? Foi um vlog bem emocionante. E nesse mês, as leituras foram meio que se construindo. Ganhei muitos livros, acho que vou comprar mais alguns também na Black Friday, não sei. Tem aniversário do Felipe logo em seguida, então eu tenho que ver o que eu vou gastar em cada coisa, tô pensando ainda. E eu tô entre esses 3 livros aqui que talvez sejam aí as minhas próximas leituras. Só não sei qual que eu vou ler primeiro, mas todos eles têm a mesma paleta de cores, muito chique. Mas o mais importante é que eu vim pra me despedir de vocês. Esse foi o nosso vlog de hoje, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já fizemos 3 leituras agora nesse mês de novembro, espero que venham mais. Tenho muitos livros pra ler ainda, muita coisa que eu quero ler. E logo em seguida eu já vou começar a gravar mais um vlog, tá? Vou começar um outro vídeo aí que eu tô querendo gravar há um tempinho. Então continuem me acompanhando, se inscrevam no canal, comentem, curtam o vídeo, hypem ele se vocês puderem. E era esse o nosso vídeo de hoje, então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo do Crialité e comentem aí se vocês querem que eu faça um vídeo lendo com o Felipe. Porque ele vai ter que ler, gente. Ele vai ter que ler. Deixem aí nos comentários, #Felipe lê com ela. A gente se vê então, pessoal, no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!